meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje veremos a terceira parte da nossa aula sobre Revolução Francesa. Vamos lá? Em nossa última aula, abordamos a chamada França pré-revolucionária. Todo o quadro francês anterior à Revolução. Hoje falaremos dos fatores mais imediatos, aqueles que levaram à eclosão da Revolução. Muito bem, na década de 80 do século XVIII, a França vive um aprofundamento do quadro econômico. A crise econômica, que já vinha se arrastando por anos, ela se aprofunda ainda mais. Diante disso, Luís XVI convoca os fisiocratas Neck e Turgot. Lembrem-se, a escola fisiocrata é aquela escola francesa que defende que a terra é a fonte de riqueza. Esses dois economistas, fazendo as contas sobre as finanças francesas, chegam à conclusão de que o Estado francês está falido. Qual foi a solução encontrada por eles? A solução seria tributar o primeiro e o segundo Estado, que tinham o privilégio de isenção de impostos. Quando comunicados ao primeiro Estado sobre essa tributação, eles não aceitam e promovem a chamada Revolução Aristocrática ou Revolta Nobiliária. Essa revolta foi justamente a recusa do primeiro e do segundo Estado de participar da carga tributária francesa. Diante dessa situação, o rei se vê obrigado a convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais eram o parlamento francês, quase nunca eram convocados, têm apenas função deliberativa e não consultiva e não deliberativa, ou seja, eles não podem decidir nada. Estamos falando de um Estado absoluto. Quem compõe os Estados Gerais? Primeiro Estado, clero; segundo Estado, nobreza; terceiro Estado, povo. Não qualquer povo, porque obviamente quem estava no terceiro Estado, dentro dos Estados Gerais, era a burguesia. O rei abre os Estados Gerais com toda a pompa e diante dos Estados Gerais ele faz um comunicado. Seria votado o aumento dos tributos do terceiro Estado. Detalhe, a votação tradicional dentro dos Estados Gerais era por Estado. Prestem atenção. Se a votação é por Estado, primeiro e segundo Estado, na verdade, são o mesmo. Seriam então 2 Estados contra 1. O que vai acontecer a partir daí? O terceiro Estado não aceita a votação por Estado e propõe a votação por cabeça. Obviamente, sendo o terceiro Estado mais numeroso, teria então condições de ter, de fato, uma votação justa. Vamos ver o que acontece? A burguesia rompe com os Estados Gerais no momento em que o rei não aceita a votação por cabeça. Ele quer a votação por Estado. O que a burguesia faz? Ato revolucionário. Separou-se dos Estados Gerais e se autoproclamou em Assembleia Nacional Constituinte. Estava iniciada a Revolução Francesa. Isso levará a burguesia a fazer o chamado juramento do jogo da pela. O que significa isso? O terceiro Estado se reúne nessa sala de jogos, dentro dos Estados Gerais, e declara que jura que só consideram dissolvidos os Estados Gerais no momento que elaborarem uma Constituição para a França. Enquanto isso, o povo na rua se rebela apoiando os trabalhos dos Estados Gerais e, portanto, dos constituintes. Estava iniciada a Revolução Francesa em sua primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte. O povo na rua, em protesto, inicia aquele que foi o grande marco da Revolução Francesa. O terceiro Estado, então, considera que os Estados Gerais só seriam dissolvidos no momento que elaborassem uma Constituição para a França. Vamos ver o que acontece depois disso? Temos aí o início da Revolução. São 4 fases. A Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Legislativa ou Monarquia Constitucional,
a Convenção Nacional e o Diretório. Falaremos agora da primeira fase da Revolução, a Assembleia Nacional Constituinte. Mas antes, vamos assistir um pequeno trecho de um filme que exemplifica bem o que explicamos até agora. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Faut que les puissants entendent nos voix. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu? Sans lui, nous serions abandonnés à la fureur du peuple. Français, reprenez vos droits. Sentez vos forces. J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Je dis que le roi doit être jugé en ennemi. Nous demandons que Louis abdique la couronne. Prenez bien soin de mon pauvre Versailles. Il n'y a pas plus ignoble comme trahison. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. La révolution doit s'arrêter au moment où tous les Français sont égaux. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Combattre pour se défendre, ce n'est pas un crime. Une heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce un regret. Louis doit mourir. Parce qu'il faut que la patrie vive. Les ancêtres. Le sang. Muito bem. Na primeira fase, que vai de 1789 a 91, temos a liderança da alta burguesia dentro da Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? São deputados que se reúnem para elaborarem uma Constituição, em qualquer circunstância histórica. Muito bem, nessa fase, quando a burguesia está dentro da Assembleia elaborando a Constituição, o povo está na rua apoiando o trabalho dos deputados constituintes. E aí tem um dos marcos mais importantes da história popular mundial, a queda da Bastilha. O que foi a Bastilha? A Bastilha era uma prisão política, um símbolo da opressão do Estado absolutista francês. Faremos uma comparação. Quando o povo toma a Bastilha, é simbolicamente representado como a queda do próprio absolutismo. Podemos comparar com 11 de setembro, quando os chamados terroristas vão atacar as torres gêmeas que representam o poderio norte-americano, o poderio norte-americano mundial. Então, atacar as torres gêmeas significa simbolicamente atacar o Império Americano, assim como derrubar a Bastilha significa derrubar o próprio Estado absolutista. Por isso, dia 14 de julho de 1789 é considerado um marco na história popular. É o fim do Estado absolutista. E, junto com a queda da Bastilha, temos o grande medo. Bem, se a queda da Bastilha representa a revolução urbana, sans-culotte, eu tenho, por outro lado, o grande medo representando a revolução camponesa. O que foi o grande medo? O medo provocado por uma onda de protestos e de rebeliões dos camponeses, esse medo que vai ser provocado nos nobres e nos membros do clero, quando os camponeses passam a atacar os castelos, queimar pergaminhos que davam direitos aos senhores feudais, queimar documentos que os mantinham na servidão, assassinar membros do clero e membros da nobreza. Essa onda revolucionária, popular e camponesa provocou terror entre os nobres e os membros do clero. Por isso é denominada Grande Medo. Para frear esse ímpeto revolucionário, a burguesia, a alta burguesia, que não queria a radicalização da revolução, ela tenta tomar algumas medidas para frear esse ímpeto revolucionário. Temos aí a criação da Guarda Nacional.
é como se fosse uma normatização, uma organização desse processo revolucionário. E por fim, e importantíssimo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que foi esse documento? Importante até hoje. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai estabelecer que todos os homens nascem livres e iguais. É uma declaração de inspiração iluminista. Ela acaba com os privilégios, daí a importância histórica desse documento, que vai ter toda a relação com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, vigentes até hoje. Por exemplo, a proibição da tortura, o estabelecimento da igualdade jurídica, tudo isso se encontra nesse documento, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Temos a abolição de privilégios feudais. Quais são os privilégios? A isenção de impostos. Então, essa declaração, essa abolição dos privilégios feudais, ela coloca em prática a igualdade jurídica defendida pelos filósofos iluministas. A Constituição Civil do Clero, que vai estabelecer que os membros do clero seriam agora funcionários comuns do Estado, ou seja, os membros do clero não teriam mais nenhum tipo de privilégio. Temos como resposta a todas esses avanços revolucionários, a Lei de Chapelier, que significa a proibição de greves e a proibição de associações de camponeses e de operários. Ou seja, temos aí, por parte da alta burguesia, uma tentativa de frear essa revolução, como se ela dissesse, olha, a revolução não foi feita para que o povo assuma o poder. A revolução é para estabelecer igualdade jurídica e não igualdade social. Temos aí a tentativa de fuga do rei, quando, lembrando que Maria Antonieta é austríaca e Luís XVI trama com a Áustria para invadir a França. E por isso ele tenta fugir primeiro. Ele vai ser pego e veremos o que vai acontecer com o rei em uma outra aula. Por fim, temos a primeira Constituição Francesa. Essa Constituição, ela estabelece algumas características muito importantes. Prestem atenção no que eu vou dizer. Ela estabelece que agora a França tinha uma monarquia constitucional, ou seja, é o fim do absolutismo. Estabelece o voto censitário, ou seja, o voto por renda, que favorece a quem? Que favorece a burguesia. Estabelece a liberdade econômica, não a liberdade de todos. E a igualdade jurídica, a igualdade perante a lei e não a igualdade social. Ou seja, é uma Constituição teoricamente baseada na soberania dos povos. É uma Constituição a exemplo da inspiração de Voltaire e Montesquieu, que estabelece a divisão de poderes, mas não que estabelece a igualdade social. Essa, na verdade, não foi alcançada até hoje em lugar algum do mundo. Falando sobre o lema da Revolução, Liberté, Égalité, Fraternité. Na verdade, lemas não alcançados até hoje. Bem, vejamos algumas imagens. Temos aí uma imagem da queda da Bastilha e a imagem ao lado que mostra a participação feminina na Revolução. Embora as mulheres tenham tido uma participação ativa no processo revolucionário, o que podemos observar é que, embora participassem, não vão ter contemplados nenhum direito. Lembrem-se, por exemplo, que o direito de voto só vai ser estabelecido para as mulheres no século XIX e primeiro na Inglaterra. As conquistas femininas foram duras conquistas e talvez, pensem nisso, a Revolução Feminina, essa sim, tenha sido a mais longa, a mais duradoura e a que permanece ainda em evolução até os dias atuais. Representa o grande medo, né, o pânico geral que ocorreu entre 17 de julho e 3 de agosto de 1789, né, no início da Revolução Francesa. É uma imagem emblemática que mostra justamente, como já disse, esse pavor da nobreza em relação a essa onda de protestos populares.
Muito bem. Na próxima aula abordaremos a segunda fase da Revolução, a Assembleia Legislativa ou monarquia constitucional. Para adiantar um pouquinho essa história, para que vocês fiquem curiosos, quando Luís XVI tenta fugir da França, ele é levado para a Assembleia Constituinte, que se transforma em Assembleia Legislativa, e aí o rei, nós vamos ver o que vai acontecer com o rei. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Até a próxima aula!